Bem-vindos à nossa quarta aula com o tema amamentação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos no geral, os mitos da amamentação. Leite fraco, pouco leite, o bebê só quer ficar no colo e no peito, a questão dos benditos 30 gramas diários que o pediatra, muitas vezes exige do ganho de peso do bebê. Vamos conversar sobre tudo isso um pouquinho? Então vamos começar a falar sobre o pouco leite, né? Quanto de leite essa mulher produz? Isso acho que é a maior ansiedade das mulheres que estão nesse processo da amamentação. É difícil a gente saber quanto leite ela vai produzir, diferente quando a gente coloca na mamadeira, né? O bebê vai mamar 30 ml, 40 ml, 60 ml. Por quê? 80% do leite, como eu já disse anteriormente para vocês, ele é produzido a partir da sucção do bebê. Então, quanto mais esse bebê sugar essa mama, mais leite essa mulher vai produzir. E isso é importante da gente pensar na questão do uso dos bicos artificiais. Então, por exemplo, o uso da chupeta, o uso da mamadeira. O momento que era para o bebê estar sugando o peito, né, a mama, para estimular essa produção de leite, ele está chupando a mamadeira, ele está chupando a chupeta. Isso vai realmente trazer uma baixa produção de leite, mas que também é reversível. A gente consegue fazer um manejo, né, aumentar essa produção de leite materno. Não existe mulher que não produza leite, né? O leite ele é produzido a partir realmente da sucção do bebê, por essa questão hormonal. Apenas 2% das mulheres brasileiras realmente não podem amamentar. Então, quando a gente pensa, né, o leite é fraco, muitas vezes não é um leite fraco, muitas vezes é a baixa produção que precisa ser estimulada. Mas aí o que acontece? Tá com baixa produção, leite é fraco, aquela coisa toda, entra com a mamadeira, entra com a fórmula, com o complemento. E aí realmente essa produção de leite ela vai ficando cada vez mais deficiente e levando a um desmame precoce. Então existem N formas da gente aumentar essa produção de leite e existem N técnicas, N formas de oferecer esse complemento se ele realmente for necessário. Então, por exemplo, numa colher dosadora, né? A colher dosadora, o bebê ele vai sugar, né, aqui na colher, então vai colocando e não vai ter a confusão de bico, a confusão de fluxo. Ou até mesmo naqueles copinhos de café, copinho de cachaça de vidro transparente, coloca o leite ali e você só de colocar na boca do bebê, né, a técnica do copinho, ele vai ter o reflexo da linguinha de engolir esse leite. E para bebês que já estão maiores, né, um pouquinho maiores, a gente consegue também usar o copo 360, que é um copo que também não tem bico, né? O bebê, conforme ele vai sugar aqui, esse leite vai sair. Então, existem várias formas, várias alternativas, né? Existe a técnica de relactação, de translactação com a sondinha, que também é possível ser utilizado. Mas todas elas a gente precisa ter cautela, avaliar esse bebê, avaliar essa mamada para ver se realmente é recomendada, né? E não utilizar assim, mas eu acho que vai ser bom, porque a gente pode causar outros problemas também. Por exemplo, uma mãe que tem uma produção de leite já adequada, ela resolve colocar a sondinha, né? Eu vi na internet, eu achei que é legal, achei que o bebê vai ficar mais satisfeito, e coloca a técnica de translactação, de relactação, né, com a sondinha ali para esse bebê sugar. Ele vai fazer uma confusão de fluxo, porque vai vir muito leite na boca dele. E aí, quando a gente tirar essa sondinha, vai ser difícil dele se adaptar com o fluxo natural, né, da mama, da amamentação. Então, tudo precisa ser avaliado, tudo precisa ser recomendado com muita cautela para a gente trazer o benefício realmente para a amamentação. O segundo mito que a gente vai falar é do ganho de peso, né? Existe as 30 gramas diárias, né? E que, na verdade, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação é que os bebês ganhem 25 gramas diário. Só que isso não pode ser uma regra, os bebês não são robozinhos, né? Então, vamos fazer uma reflexão. Se eu comer um prato de feijoada de 500 gramas agora e você que tá aí me assistindo comer esse mesmo prato de feijoada de 500 gramas, nós vamos engordar o mesmo tanto?
Não, eu vou engordar o tanto que o meu organismo, né, pede, e você vai engordar o tanto que o seu organismo pede. Tem pessoas que têm mais tendência para engordar, tem pessoas que têm menos tendência para engordar. E tudo bem, isso está influenciado, né, pelo nosso biotipo. Assim como, né, eu sempre falo para as mães, não adianta, se você e seu marido, né, o pai, são magrinhos, vocês não vão ter um bebê gordinho, né? E o bebê gordinho nem sempre é um sinônimo, né, de um bebê saudável. Bebês magrinhos também são saudáveis, né? Então, o ganho de peso isoladamente não significa absolutamente nada para esse bebê, para essa amamentação. A gente precisa avaliar ele no geral. Então, o ganho de peso, o desenvolvimento. Por que que não tá ganhando peso? Como que tá essa mamada? Como que tá essa produção de leite? Então, tudo isso ser avaliado antes de já entrar com as fórmulas, com os complementos e, se for necessário, como eu já disse, entrar com uma forma, né, de uma maneira que não prejudique essa amamentação, que seja só uma ajudinha e que depois esse bebê volte a ficar em aleitamento materno exclusivo. Outro mito, né? Outra questão que eu escuto muito o bebê só quer ficar no colo, Lilian. O bebê só quer ficar mamando, fica 24 horas, né, no peito. É completamente normal, né? Até os 3 primeiros meses de vida, o bebê ele nem sabe que ele nasceu. Então, o que que pode te auxiliar para esse bebê não ficar muito tempo nessa mamada, nessa necessidade de sucção não nutritiva, né? O famoso chupetando o peito. E é um termo errado porque a chupeta veio para substituir o peito e não ao contrário. Então, o termo correto é sucção não nutritiva. Essa sucção não nutritiva, ela é importante, né? O bebê ele vai fazer só como se ele estivesse dando umas beliscadinhas assim no peito, né? E não vai fazer aquela sucção efetiva, vigorosa, vai engolir aquele leite, né? Essa sucção não nutritiva, ela é importante para regular a produção de leite da mãe. Ela traz um aconchego, um alívio de dor para o bebê. Outra dica importante, né? Quando for fazer algum procedimento invasivo, vacina, coleta de sangue, faça com o bebê mamando, porque ele vai ter um alívio dessa dor, né? Então, essa sucção não nutritiva traz isso também. Então é o que eu disse já lá na primeira aula. O bebê não vai mamar só por fome, ele vai mamar por N motivos, né? Para aconchego, para matar a sede, para alívio de dor, né? Então, quando o bebê está naquelas crises de cólica, a amamentação vai ajudar, vai diminuir essas cólicas. Então, tudo isso é muito importante, né? E ter essa consciência de que nesse momento é essa doação, né? De o bebê ficar ali no peito, às vezes ele vai fazer uma mamada de 10 minutos, às vezes uma mamada de 40 minutos, tudo bem, a gente não precisa estipular quanto tempo esse bebê vai ficar no peito. O que a gente precisa saber observar são os sinais de saciedade. Então esse bebê, ele terminou a mamada, ele tá lá, ai, largadinho, né? A gente fala, tá mamado. Pronto, ele tá satisfeito, independente se ele mamou 10 minutos ou 40 minutos, tá? Então a gente precisa observar os sinais de saciedade e como que está essa mamada. Essa mamada tá sendo efetiva? E tudo bem, tá? Uma coisa que auxilia muito nessa questão da sucção não nutritiva, né, dessa questão da esterogestação, é o sling. Então você pode suprir essa necessidade de sucção não nutritiva do bebê para que ele venha no peito só quando ele realmente estiver com fome, usando as técnicas de esterogestação. Então o charutinho, o ninho, o sling, o banho de balde, tudo isso com certeza vai te ajudar muito para esse processo inicial da amamentação. Eu costumo dizer que nesse início o bebê ele parece um piercing de teta, ele vai ficar ali mesmo, penduradinho no peito 24 horas até engrenar esse processo de mamada e ele conseguir espaçar essas mamadas. Sinta-se abraçada nesse momento. Te desejo muita força e que sua rede de apoio seja maravilhosa para que vocês consigam passar por isso de uma forma bem mais leve.